Contando um pouquinho aqui da história dessa comissão, desde a nossa instituição em março de 2017, nós primeiramente visitamos o deputado Benjamin Maranhão, que é o relator dessa proposta, e conversando com o deputado, nós chegamos à conclusão com todos os presidentes de Conselho do Brasil, que era melhor a gente investir em cima de um projeto de lei de 2012, e que já tinha passado já por uma Câmara dentro da Assembleia, para que realmente nós possamos fazer pequenas considerações no projeto de lei, mas que aperfeiçoasse esse projeto 3690/2012. A lei, hoje que rege a odontologia, de 1964, e todos sabem que essa não era a odontologia que hoje está presente aí com as redes sociais, com as eleições online, com o processo de democracia no nosso país e principalmente pelo controle dos órgãos públicos em relação à corrupção que assola o país. Eu acho que está no momento da classe odontológica se unir e, pensando no bem da odontologia, mudar situações específicas do nosso projeto de lei. Que ela não saia 100%, dentro daquilo que nós queremos, mas que seja o mais próximo possível para o benefício da odontologia, do cirurgião dentista e de nossos pacientes. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Glaucio, para que ele faça algumas considerações. Boa noite a todos. Saudações a todos os cirurgiões dentistas do Brasil e profissionais da odontologia. Meu nome é Glaucio de Moraes e Silva, eu sou presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte e componho essa comissão com muita satisfação, uma comissão especial criada pelo Conselho Federal de Odontologia, responsável pelo recebimento, análise, padronização das propostas de alteração dessa lei, que, como bem disse Aguinaldo, é de 1964, a nossa lei que institui os conselhos e o CFO, a Lei 4.324, e que necessita de algumas reformas nessa lei, de algumas alterações nessa lei, devido a esse tempo todo de as mudanças que ocorreram na nossa odontologia. E essas propostas serão catalogadas pela comissão e entregues ao Conselho Federal, ao plenário do Conselho Federal de Odontologia, que as analisará e encaminhará para aprovação na Câmara Federal. Essa audiência online disponível para todos os cirurgiões dentistas do Brasil é uma oportunidade muito boa dos cirurgiões dentistas participarem, sugerindo e dando suas opiniões sobre as questões administrativas que interferem diretamente nas suas vidas profissionais. Quero aqui parabenizar o plenário do Conselho Federal de Odontologia, que com atitudes como audiências públicas desse porte, denota as suas atitudes transparentes nas ações e que permite ao cirurgião dentista participar efetivamente do que está acontecendo na odontologia, opinando sobre o seu futuro. Então, eu quero desejar uma boa audiência a todos e que a gente consiga equacionar essas propostas recebidas do Brasil todo. Então, dando continuidade, deixamos claro a todos os colegas cirurgiões dentistas que não há restrições na argumentação em cima desse projeto de lei. Portanto, as perguntas podem ser direcionadas para o nosso número de WhatsApp, que nós vamos efetuar a pergunta, acolher as sugestões e, na medida do possível, ainda responder junto com o parecer jurídico que está ao nosso lado. Então, eu passo diretamente aí para a fase de perguntas. Doutora Flávia Fonseca, Recife, Pernambuco. Então, pergunta número 1. Onde fica o empenho para modernizar a parte de publicidade e propaganda do nosso Código de Ética? Então, a questão do nosso projeto de lei obedece a situações específicas. Nós temos uma comissão hoje instaurada pelo Conselho Federal em relação ao Código de Ética Odontológico, inclusive com reuniões já marcadas para que nós possamos adequar o nosso Código de Ética. Então, dentro da lei hoje,
nós não vamos colocar no projeto de lei as situações que competem ao Código de Ética. Então, a regulamentação desse Código de Ética, ela se faz dentro do próprio Conselho Federal, ouvindo os colegas cirurgiões dentistas. Então, nesse momento, o projeto de lei ele coloca algum regramento em relação, principalmente, às punições, deveres e direitos, mas o próprio Código de Ética ele deve ser realizado pela própria classe odontológica. Portanto, a nossa comissão de ética, a comissão do Conselho Federal, que está estruturando esse Código de Ética, já tem reunião marcada para o mês de julho, com todos os presidentes, e eu tenho certeza que chegará o momento também dos cirurgiões dentistas, junto ao seu conselho de classe, fazer as suas sugestões e algumas dúvidas em relação ao Código de Ética. Mas, nesse momento, não é a questão em cima do projeto de lei. A segunda questão, segunda pergunta, para que aumentar a multa e reduzir a quantidade de oportunidades de ajuste de conduta profissional antes de ser submetido à pena máxima de perda de carteira? Então, vou remeter aqui diretamente ao artigo 18, parágrafo 8º do projeto de lei. Então, artigo 18. Parágrafo 8º. E lá no parágrafo 8º ele coloca: além das penas disciplinares previstas, também poderá ser aplicada cumulativamente pena pecuniária de até 25 vezes o valor da unidade, equivalente ao fixado para a unidade profissional, aplicando-se em dobro em caso de reincidência. Bom, dessa situação, nós temos hoje a nossa lei, a inicial, que é de 4.324, ela não permitia a aplicação de multas pecuniárias. Inclusive, algumas multas foram até anuladas na Justiça. Após essa lei de 4.324, nós tivemos a lei de 2011, 28 de outubro de 2011, a qual foi possível a aplicação de sanções. E no nosso Código de Ética, pelo Conselho Federal, foi colocado já essa de 25 anuidades e o dobro na reincidência. Portanto, do jeito que está no projeto 2012, ele não há um aumento dessa penalização em termos de multa. Ele só transfere da nosso Código de Ética, transfere isso para o projeto de lei. E também sobre o ajuste de conduta, nós já temos algumas situações do ajuste de conduta, que já é permitido isso dentro dos conselhos de classe. A grande maioria dos conselhos já utilizam desse termo de ajuste de conduta, e sempre na ideia da prevenção primeiro do que a punição, principalmente quando são situações de situações primárias, né, primeira vez que o cirurgião dentista comete a infração, e também não considerando assuntos de manifesta gravidade. Então, nós temos algumas decisões, olha, considerando o artigo 11 da Lei 4.324 e artigos 32 do Decreto 68.704/71, também a previsão do Código do Processo Ético, Resolução CFO 59/2004, em especial o artigo 14, também o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei Federal 7.347/85, já fala sobre o ajustamento de condutas lesivas a interesses difusos e coletivos, que pode ser feito no termo de ajuste de conduta, o TAC. Além disso, algumas condutas antiéticas que infringem também as normas da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor. Então, todo esse termo de ajuste de conduta, ele pode também ser utilizado dentro dos conselhos de classe, independe de já ter colocado nesse projeto de lei. Então, por lei, já é permitido esse ajuste de conduta, e grande parte dos estados já o faz. Você fazer algumas considerações, Alexandre? Não, acho que está tranquilo, muito bem explicado. Só, por favor, confira a imagem para mim. Deixa eu atender o São Paulo.
Bom, então vamos dando continuidade. A gente perdeu um pouquinho o sinal do CRO Rio Grande do Norte e o CRO São Paulo, mas nós vamos dando continuidade às indagações. Pergunta número 3, também da colega Flávia Fonseca, do Recife, Pernambuco. Qual a necessidade de mais uma inscrição do cirurgião dentista? Para que 2 carteiras de CRO? Para que outra anuidade? Então a colega está se referindo ao artigo 14 do projeto de lei. Vamos lá ao artigo 14. O artigo 14. Aos profissionais registrados, de acordo com esta lei, será entregue uma carteira profissional que os habilitará ao exercício da odontologia. No caso em que o profissional tiver que exercer temporariamente ou em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do Conselho Regional desta jurisdição. Se o cirurgião dentista inscrito no Conselho Regional de um Estado passar a exercer de modo permanente atividade em outra região, assim se entendendo no exercício da profissão por mais de 90 dias na nova jurisdição, ficará obrigado e requerer a inscrição secundária no quadro respectivo ou para ele se transferir, sujeito, em ambos os casos, à ação do Conselho em cuja jurisdição estiver em exercício. Bom, fica muito clara a indagação da colega, porque hoje nós temos a questão da inscrição secundária, quando você acaba trabalhando em 2 estados. Mas nós vamos acolher aqui a sugestão e para levar para discussão junto aos presidentes, se nós não temos outra forma de trabalhar em cima dessa inscrição secundária, às vezes até com a inscrição secundária não sendo necessário o seu pagamento. Mas, obviamente, a comissão acolhe aqui a sugestão da colega Flávia Fonseca e levaremos isso ao compilamento de ideias junto à reunião dos presidentes, que será realizada nesse dia 1º e dia 2 de junho, aqui em Curitiba. Okay. Pergunta número 4. Qual a vantagem para o cirurgião dentista de redução de oportunidades para seu ajuste de conduta, caso fira as leis que regem a odontologia? Então, acredito que nós já respondemos isso no item anterior. Nós temos aqui algumas sugestões realizadas por a cirurgião dentista Núbia de Matos de Azevedo, CRO Rio de Janeiro. Então, nós vamos listar as suas sugestões e passamos a relatá-la. Primeiro, propaganda pode ser veiculada desde que não se revele preço e nem promoções. Da mesma forma, essa é uma situação que deve ser vista na flexibilização ou não do Código de Ética, na alteração ou não do seu Código de Ética, mas não no projeto de lei. Antes e depois, com permissão, por escrito, do paciente. Então, esse antes e depois, essa permissão antes ou depois, com permissão do paciente, também será uma coisa discutida no Código de Ética. Então, na reformulação do Código de Ética e não no projeto de lei. Mudança de nome da formação para medicina orofacial. Então, a doutora Núbia, ela sugere que a odontologia mude para medicina orofacial. Nós vamos levar também a sugestão, lembrando hoje que desde o início da nossa profissão, da nossa regulamentação, nós trabalhamos com o nome odontologia, e a colega sugere a alteração para a medicina orofacial. Acolhemos a sugestão e vamos levar isso à discussão dos presidentes. Obrigatório residência na especialidade. Então, a doutora Núbia, ela sugere que seja obrigatória a residência na especialidade. Bom, tem mais algumas questões em relação aos cursos, mas nós devemos entender a competência legal hoje, a competência legal do que faz o Conselho e do que faz o MEC.
Então, hoje, pelo MEC, a regulamentação em cima dos cursos de graduação, de especialização, o mestrado e doutorado pela CAPES, e, inclusive, algumas residências. O Conselho hoje não tem a competência legal de legislar sobre esses cursos. Portanto, nós podemos aqui levar como sugestão isso aos presidentes. Nós podemos levar a sugestão aos presidentes. No entanto, quero deixar claro aqui a questão de competência. O que é competência do nosso conselho de classe e o que é competência do MEC. Então, obrigatória residência na especialidade talvez não seja o momento nesse projeto de lei 2012. Ainda com a doutora Nubia, só vou aqui tirar alguns minutos. Doutor Cláudio, está me ouvindo? Doutor Cláudio? Oi, Aguinaldo. Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra um pouquinho para o doutor Cláudio para as suas considerações iniciais em relação à nossa comissão. Bom, boa noite a todos. Estamos aí trabalhando na construção de uma nova legislação e quero agradecer o empenho do Aguinaldo aí no Paraná para poder realizar essa videoconferência, essa audiência pública, e estamos à disposição aí também para os esclarecimentos que for necessário. A comissão tem feito trabalho juntamente com todos os presidentes de todos os estados, e hoje nós estamos aí à disposição nessa audiência pública. Eu devolvo a palavra para o Aguinaldo. Eu quero aqui, eu já recebi algumas mensagens aqui que está tendo vazamento de algum som, mas eu gostaria, Cláudio, o Cláudio e o Glaucio, então só a questão da transmissão aí do Rio Grande do Norte e de São Paulo, a gente tentar evitar os ruídos para que não atrapalhe a comissão. Obrigado pelas sugestões que foram feitas, esperamos corrigidas. Então, dando continuidade ainda na audiência, a doutora Núbia pede a diminuição do número de faculdades. Hoje, nós entendemos isso, a odontologia hoje tem uma saturação de profissionais no mercado, temos quase 300 mil cirurgiões dentistas, quase que um quarto do que existe no mundo inteiro, e realmente essa autorização que teve do número de faculdades e que realmente nos causou aí essa saturação de mercado de trabalho. Essa diminuição, eu acho que todos os cirurgiões dentistas querem, no entanto, ele não é desse projeto de lei. Não tem como a gente colocar no projeto de lei para diminuir as faculdades, mas a sugestão é acolhida e eu tenho certeza que também é objetivo de todos os presidentes do Brasil. A doutora Núbia, pré-requisito para qualquer especialidade, 2 anos de clínica geral comprovada. Bom, nós tivemos uma resolução pelo Conselho Federal de Odontologia, em que, alguns anos atrás, o colega recém-formado, ele tinha que ter aí 2 anos de clínica geral para que depois realizasse a sua especialidade. Essa resolução, ela foi revogada. Hoje, o cirurgião dentista, ele não necessita dos 2 anos. Fica aqui a sugestão para avaliação, para o nosso projeto de lei. Então, acolhida a sugestão e espero apresentar isso na nossa reunião dos presidentes. Outro tema, são 2 situações iguais. A doutora Núbia coloca: respeitar o colega, não criticar o seu trabalho fora de sua presença, respeitar paciente, pessoa, mantendo a privacidade necessária a cada indivíduo. Então, esses 2 termos já estão no Código de Ética e não há necessidade de estar no projeto de lei. Mas isso já contempla toda a odontologia. Vamos finalizando a pergunta da doutora Núbia, das eleições para conselhos regionais. Primeira sugestão: inscrição de chapas até 60 dias de antecedência do pleito eleitoral. Perfeitamente, será acolhida. Divulgação das chapas participantes
nos meios gráficos e virtuais do CRO Paraná. Também, sempre, acho que sem problema, isso já é feito dentro dos conselhos de classe. Eu não sei se há necessidade de ter na próprio projeto de lei, mas e sim que seja realizado por regimento do próprio Conselho Federal de Odontologia. Eu passo só a palavra para o doutor Alexandre, só para me justificar. A questão do regramento eleitoral na divulgação das chapas pelos órgãos oficiais de cada conselho de classe. Só o regimento eleitoral ou seria necessário colocar dentro do projeto de lei? Não, eu acredito que estando dentro do regimento eleitoral, não há necessidade de haver previsão dentro dessa alteração da 4.324. A outra sugestão, quórum de 50% mais um do total de profissionais aptos a votar até 30 dias antes do pleito eleitoral. Bom, a grande maioria dos estados, ele sabe como foi uma situação complicada. Eu peço que tem que avisar o Cláudio, só que o som do lado de lá, eu acho que está dando interferência na transmissão, tá, Cláudio? Ok? Então, o quórum de 50% mais um do total de profissionais. As eleições dentro dos conselhos, nós tínhamos uma situação em que, às vezes, até com chapa única teria que ter segundo turno. Porque a legislação não previa essa questão dos 50% mais um dos votantes. E quando se analisava o quórum eleitoral, às vezes até por ausência dos colegas durante a eleição, isso causava assim, uma situação complicada, porque você tinha uma chapa concorrendo e você, em primeiro turno, não conseguia demonstrar que houve o vencedor. Então, a situação do quórum, excluídos os brancos e nulos, eu acho que tem que ser respeitada a questão da maioria daqueles que votaram. Então, nós não podemos estar engessado o quórum eleitoral numa situação de todos os cirurgiões dentistas daquele estado e o gasto que isso causa para ter um segundo turno com uma chapa. Então, nesse projeto de lei, tem que ter uma alteração. Nós vamos propor junto aos presidentes, mas eu acredito que isso seja quase que unanimidade, que nós temos que uma pequena modificação nesse projeto de lei, junto com o deputado Benjamin Maranhão, para que nós possamos realmente contemplar a questão do quórum eleitoral. Alternativa de voto presencial em locais e horários divulgados previamente com voto manual para caso de falha no sistema online. Então, essa alternativa de voto presencial, o voto online, ele começou agora há pouco tempo. E nós sabemos que houve em alguns estados uma situação complicada, mas por ser as primeiras eleições, eu acho que essa consideração ela deve ser acolhida pelos conselhos, de uma maneira que a gente, no dia, se tiver algum problema do sistema, que o colega não seja impedido de votar. Eu acho que está perfeito. Eu não sei se o Dr. Cláudio quer opinar sobre esse tema. O som dele, por favor. Só um minutinho, Cláudio. Cláudio, você está som, eu vou tirar você, então vou perguntar para o Glaucio. Glaucio, sua opinião, então, sobre a questão do quórum eleitoral? Concordo, sim. O Aguinaldo, estou escutando. Não estou ouvindo, Aguinaldo. Oi, está ouvindo agora? Ok. Volta, então, a transmissão para mim. Veja do Glaucio. Eu vou colocando a transmissão comigo, e aí o técnico vai olhando e eu vou... Tudo bem? Pode, por favor, ir fazendo a correção e eu vou dando continuidade à audiência. Então, a questão do quórum eleitoral. Alternativa de voto presencial, ok? Vigilância sobre preços e condições de trabalho nos planos de saúde dental. Estabelecimento de preços mínimos. Hoje o Conselho Federal ele tem uma comissão atuante na ANS,
já tivemos várias reuniões realizadas por essa comissão e realmente nós temos que ter uma adequação em cima dos planos odontológicos, mas nós temos que ter um máximo cuidado, porque o tabelamento de preço não é possível, isso é proibido por lei. Alguns conselhos já foram multados na tentativa de trabalhar em cima de tabelamento, mas obviamente nós temos que ter um regramento e colocar os planos odontológicos dentro de uma concorrência leal com os demais colegas. Então isso está sendo avaliado junto à ANS, mas talvez não em cima do projeto de lei. Então, encerramos aqui as sugestões da doutora Núbia. Eu vou passar aqui, me dê só alguns segundos para avaliar outras questões. Doutor Rangel. Bom, doutor Rangel, apresento a necessidade... Doutor Afonso Rangel? Escreve só Dr. Rangel. Dr. Rangel coloca aqui a necessidade de profissionalização da atividade de conselheiro com instituição de remuneração pela atividade. Então, eu acho que o Dr. Rangel, integrante da Comissão de Legislação do Conselho Federal de Odontologia. Bom, em relação à remuneração dos conselhos de classe, eu acho que, em algum momento, a odontologia tem que repensar o que nós queremos de gestão dentro dos conselhos de classe. Hoje, nós temos aí colegas por todo o Brasil que se ausentam da sua atividade para que, em viagens, trabalhem pela profissão. Recebemos diárias que mantêm aí a questão do seu gasto durante os eventos realizados pelo Conselho. Agora deu, tudo certo. E essa profissionalização vem sendo exigida por vários setores da odontologia que entendem que a gestão deva ser profissionalizada. É um tema polêmico, mas nós vamos levar aqui a sugestão do doutor Rangel para os presidentes para avaliar a questão se há necessidade ou não da remuneração aos cirurgiões, aos conselheiros. Eu acho que até os conselheiros não há necessidade, mas em termos de administração de conselheiro, que a sua diretoria possa ser analisada. Mas fica a sugestão do Dr. Rangel e está catalogada para apresentação junto aos conselhos. Só para constar, Alexandre Rangel. Ok. Então, um grande abraço ao Dr. Alexandre Rangel, do CRO São Paulo, é isso? Outra pergunta. Vamos testar então com o Dr. Cláudio. Cláudio, tudo bem? Cláudio, está ouvindo? Oi, Aguinaldo, estou ouvindo. Ok. Então, eu vou passar essa pergunta para você, Cláudio, que é a do Dr. Luciano Mortari, ele do Rio Grande do Sul. Ele pergunta: como fica a publicidade e marketing nas redes sociais, o que pode ou não divulgar, e como será a fiscalização desses casos? Esse assunto está relacionado também com um novo estudo que está sendo feito, que é a revisão do Código de Ética. Então, a lei é importante e a revisão do Código de Ética também. É um assunto que a cada dia torna-se mais necessário uma reavaliação, uma vez que esse é o meio mais comum atualmente de divulgação. Agora, precisa de um regramento. Da forma como está, sem uma orientação, realmente pode haver algum tipo de entendimento errado. Dessa forma, aquilo que poderia ser uma coisa positiva de divulgação, de transmissão de conhecimento e de possibilidades de tratamento, acaba sendo um problema a nível nacional.
Então, esse assunto vai ser detalhado na revisão do Código de Ética, que também está previsto de ser tratado até ainda neste ano. Por enquanto é isso, Aguinaldo. Ok, Cláudio, obrigado. Tem o nome aqui do colega? Eu peço a todos que estão realizando as perguntas para a identificação e ao conselho que pertence. Então, vamos esperar só aqui a identificação e nós já responderemos a pergunta do colega. Enquanto o doutor Alexandre ali já passa as demais perguntas, nós vamos pergunta a sugestão do Dr. Nilson Cavalcante de Albuquerque Júnior. Espero que haja uma mudança no que concerne a publicidade e propaganda. Não é possível que vivamos reféns de um código totalmente desconectado com os anseios da categoria. Torço para que a audiência traga bons frutos, que se permita a exposição de resultados para que a odontologia seja melhor desfrutada por aqueles que desconhecem os avanços alcançados pela profissão. Isso será importante também para que todos que investem numa odontologia de ponta e a exerça com zelo. Dr. Nilson Cavalcante, então, eu acho que a odontologia mudou, as redes sociais também trabalhar diferente, não só no nosso Código de Ética, mas também dentro das nossas famílias. O Código de Ética realmente tem algumas situações a serem alteradas para se adequar à modernidade hoje da comunicação interpessoal. Só que esse assunto ele é um assunto para o Código de Ética e não para a reformulação da lei. Mas é uma sugestão que os conselhos têm recebido com frequência. Esperamos, em breve, na reformulação do Código de Ética, que já está marcado para o mês de julho, que nós possamos acolher essa sugestão. Dr. Marcelo Fristache, CRO São Paulo, 88864. Então, gostaria de saber e dar opinião a respeito da fiscalização de atos antiéticos, principalmente em redes sociais. Vemos um grande aumento de atos que vão contra o Código de Ética. Fotos antes e depois, mercantilização, promoções, exposição de tratamentos. Eu mesmo fiz inúmeras denúncias há mais de anos. Os dados dessa fiscalização são nos passados, porém, tendo em vista os infratores continuarem agindo. Também a respeito do TAC. E o TAC, multas, advertências, não tendo eficácia. Cada conselho tendo um ponto de vista diferente. O que fazer perante a Lei 4.324, que dá autarquia aos conselhos punirem os infratores e os mesmos conselhos indo contra a lei? Okay? O artigo 18, ela cita o artigo 18, em relação às penalidades. Então, Dr. Marcelo Fristache. Dr. Marcelo Fristache, nós, dentro desse projeto de lei 2012, nós temos uma consideração que não foi realizada na Lei 4.324, que é a possibilidade de interdição de estabelecimentos prestadores de serviços odontológicos, os consultórios, clínicas, policlínicas. Então, isso está contemplado no projeto de lei. Do jeito que nós estamos, nós não temos que chegar e fazer uma interditão de fechar as portas de uma clínica que está sendo antiética. Por isso, o ajustamento dentro desse projeto de lei. Algumas situações nós conseguimos resolver na justiça comum. Há pouco tempo, alguns conselhos estão conseguindo, dentro da justiça comum, que o anúncio de preços, a mercantilização da saúde, seja proibido por lei. Então, nós temos algumas liminares em alguns estados já que temos sucesso, mas, obviamente, que é a situação que deve ser acolhida para que realmente tenha eficiência a fiscalização dos conselhos de classe. Nós precisamos realmente estar lá, com o nosso fiscal podendo interditar determinadas clínicas. Como é um processo administrativo, o processo ele tem que garantir o amplo direito de defesa e contraditório.
Então, por mais que a pessoa está anunciando os preços, os valores, nós temos um processo administrativo que dura entre 5 meses até 1 ano. Então, as pessoas conseguem protelar essa decisão. Mas, realmente, do jeito que está a nossa lei, não nos acolhe em termos de fechar esses estabelecimentos. Então, acho que o projeto 2012 é possível e, obviamente, nós podemos aqui anexar a sua declaração para que realmente dê mais corpo ainda, para que nós possamos mudar esse projeto de lei e deixar mais claro, mais evidente de como intervir. Sobre as redes sociais ainda há uma novidade sobre ela. Nós estamos vendo a migração da publicidade regular do papel para as redes sociais, do mala direta por carta, por e-mails. Então, nós temos que adequar o nosso código de ética e também o nosso questão da lei. Mas acolhida a tua indagação e, obviamente, colocaremos isso dentro das estimativas de mudança do projeto de lei junto aos presidentes de conselhos na reunião realizada no dia 1º e dia 2. Dr. Glaucio, gostaria de tecer algum comentário? Tudo bem, tudo bem. Dr. Cláudio? Não, tudo ok. Tudo ok, né? Então, nós temos mais perguntas. Aqui, doutora Flávia Fonseca, né? Doutora Flávia Fonseca, CRO Pernambuco. E a publicidade e propaganda? Muito colega bom sendo punida como antiético por postar magníficos antes e depois. O antes e depois é um assunto polêmico que já vem de alguns anos. O importante é que a gente sempre faça aquela pergunta. O que desvaloriza? O que mercantiliza? Nós podemos ter antes e depois que não mercantilizam? Podemos ter antes e depois que não desvalorizam? Então, são situações que, além do Código de Ética, vai a questão da violação do sigilo profissional. O Código de Ética vai ser discutido em julho. Eu acredito que deva ter algumas modificações. Agora, isso depende da aprovação do Colégio de Presidentes, que nos reunimos dia 1 e dia 2. Mas essa pergunta, eu acho que sempre deve ser respondida. Então, eu sei que tem alguns colegas que são conhecidos nacionalmente, que gostam de mostrar os seus casos nas redes sociais, e hoje, ao mesmo tempo, nós temos processos de pacientes contra esses profissionais que violam o sigilo profissional, que mostram a imagem de um tratamento sem a sua autorização. E, em algumas situações, dentro das escolas, com trabalhos preventivos, onde, às vezes, você gasta anos fazendo uma caracterização de uma prótese, e o aluno, depois, tira uma foto com o seu paciente, já de certa idade, mostrando a felicidade da minha primeira prótese. Então, caracteriza-se sempre o trabalho e depois se viola o sigilo profissional. Então, são situações que devem ser analisadas no novo Código de Ética. Mas o antes e depois, eu tenho certeza que vai ser amplamente discutido. E a decisão, obviamente, em cima do Código de Ética e não da lei. Até porque a lei ela já trabalha em cima da violação do sigilo profissional. O paciente tem os seus direitos e sabe que são invioláveis. Eu vou passar, então, a palavra para o Cláudio, para que ele faça sua manifestação. Cláudio? Oi. Na questão do antes e depois, além de tudo que o falou a respeito dessas situações, o problema também é na judicialização que existe na área da saúde. Onde, quando se há divulgação de casos com sucesso, esses casos, eventualmente, podem ser depois remetidos à justiça comum, onde o paciente poderá
acusar o colega de não atingir o resultado que aquela fotografia, aquela propaganda possa ter mostrado. Então, além de todos os componentes, além da questão da análise do código de ética, etc., tem um fator muito importante, que é a questão judicial, e, na verdade, em muitas situações, a regra do código de ética, ela é restritiva, no sentido até de proteção do colega profissional. Então, esse é um ponto que tem que ser muito discutido, e, com certeza, na discussão da nova legislação do Código de Ética, esse assunto será bem aprofundado. Ok. Obrigado, doutor Cláudio. Referencial, Pergunta, doutora Lucimara, né? São Paulo, Exato. CRO São Paulo. Em relação aos planos odontológicos, a aprovação da CBHPO não seria viável? Bom, nesse mês nós tivemos uma boa notícia, porque os órgãos de defesa do consumidor, a própria legislação, não permite o tabelamento, que o tabelamento seria como fosse um cartel. E houve uma decisão agora em relação ao Conselho de Medicina, que a CBHPM, ela não é tabelamento, isso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse não tabelamento da CBHPM também leva para o não tabelamento da CBHPO. Nós já estamos com os advogados vendo a possibilidade de ajustar a CBHPO ou dentro da lei ou dentro de uma legislação que seja pertinente, junto à ANS. Nós estamos trabalhando junto à ANS para que seja aceita a CBHPO para implementação. Realmente, não tem como aceitar que, se o CBHPM, feito pela FIP, uma empresa com renome, que realmente mostra que procedimentos, o base daquele procedimento é aquele, o valor é aquele, como se cobrar menos por isso? Então, esses procedimentos odontológicos da CBHPO, nós estamos já discutindo, porque como saiu essa decisão há pouco tempo no Conselho de Medicina, de ver como implementar isso dentro da nossa lei. Mas fica a sugestão da colega Lucimara, do Estado de São Paulo. Doutora Dulce. Doutora Dulce Rubim Mortari, CRO Rio Grande do Sul, 1059. O que vocês pensam sobre a dedicação exclusiva do profissional quando inserido num CEL, ESF, UPA, 40 horas semanais, não podendo ter consultório particular? Bom, a questão muito não está dentro do projeto de lei, mas a questão é contratual. Então, às vezes, a dedicação exclusiva, quando ela percebe uma gratificação, isso está dentro da legalidade, não permitir que ele faça o consultório particular. Mas, obviamente, não é objeto de discussão dentro do nosso projeto de lei, esse 3690-2012, que altera a Lei 4.324. Mas entendemos a indagação do profissional. Passa a palavra para o doutor Cláudio. Doutor Cláudio? Escutando, doutor Cláudio? Pode falar, doutor Cláudio. Ele está online? Enquanto passamos aqui para o doutor Cláudio, enquanto solucionamos, deixar claro que está sendo realizada essa transmissão. O doutor Cláudio está no CRO São Paulo, o doutor Glaucio está no CRO Rio Grande do Norte, e nós aqui no Paraná, até para uma situação de economia, para que a gente pudesse conversar com todos os profissionais. Vamos tentar conversar com o doutor Cláudio novamente? Doutor Cláudio? Tudo bem? Oi, Aguinaldo. Pode falar, doutor Cláudio, nós estamos ouvindo. Não, a respeito da dedicação exclusiva, ela faz com que a carga horária seja de 40 horas em estratégia de saúde da família, mas isso não obrigatoriamente impede o colega de ter o seu consultório, né? Dedicação exclusiva é uma coisa e carga horária é outra coisa. Então, o colega que eventualmente
está inserido na estratégia de saúde da família, ele pode continuar tendo o seu trabalho no consultório. O que não pode é ter um outro emprego público, né, com cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que aí vai dar um cruzamento de informações e aí realmente vai haver algum problema. Mas a estratégia da saúde da família não significa dedicação exclusiva contratual. Perfeito, obrigado, doutor Cláudio. Doutora Patrícia Oliveira, CRO. Só dá. Então, eu vou aqui, a doutora Patrícia Oliveira, CRO Ceará. Não sei se foi colocado aqui. Não sei se foi colocado aqui, mas gostaria de comentários do presidente sobre 2 pontos que tenho curiosidade. A ampliação do período de mandato e a manutenção da atividade honorífica para os conselheiros. Então, a respeito da ampliação do mandato. Hoje, o mandato dos conselheiros regionais, eles ocorrem por 2 anos. E 2 anos, realmente, quando você começa uma gestão, nós temos uma nova eleição, com vários gastos, principalmente primeiro e segundo turno. Então, a ampliação, ela realmente é uma sugestão de grande parte dos conselhos. Agora, o que também nós acreditamos que seja aí quase que uma unanimidade, é que não seja várias reeleições. Então, nós vamos discutir isso junto aos presidentes, a parte de ampliação do mandato para quantos anos, e também o fato de permitir uma reeleição ou mais reeleições. Então, fica aqui o nosso acolhimento da sugestão que foi realizada de ampliar o mandato. Também, da mesma situação, a questão das eleições gerais. Então, hoje, os conselhos, cada conselho tem eleição num determinado momento. Então, a questão das eleições gerais também já foi sugerida e vamos levar isso ao conhecimento do Conselho Federal de Odontologia e de todos os presidentes, para que realmente nós possamos mudar o nosso regramento eleitoral. Tinha a segunda questão, doutor Alexandre, que era a questão de ampliar o mandato, dos mandatos honoríficos, de manter os mandatos honoríficos. Hoje, os mandatos, por lei, eles são cargos honoríficos. Então, foi perguntado para uma colega aqui numa situação anterior, de transformar os cargos honoríficos para remunerados. Então, isso não está no projeto de lei 2012 e também não sei se haverá alteração desse projeto de lei no que se diz a remuneração. Mas o projeto de lei de 2012 não consta a remuneração. Cláudio e Glaucio, eu gostaria de alguma fala? Glaucio? Não. Ok. Vou fazer as considerações finais em cima de alguns pontos. Ok. Na minha fala. Ok. Cláudio, alguma consideração? Não? Então vamos em frente. Não. Vamos em frente, então. Eu tenho aqui, não foi identificado, mas Aguinaldo, verificando esse projeto no trecho do artigo 11, então vamos lá no artigo 11. Então, artigo 11, buscou-se incluir entre as competências dos conselhos regionais a prerrogativa de advertir, interditar e ou multar consultórios e clínicas que não estivessem inscritas no conselho. Por que não está inseridos planos odontológicos? Um dos maiores problemas que enfrentamos na odontologia atual é este problema, uma concorrência desleal para com os profissionais autônomos. As operadoras que regem como a odontologia deve ser praticada e sempre com o ar que tudo pode. Eu não estou vendo aqui quem o colega que passou, mas eu acredito que essa situação realmente ela vai ter que ser feito um ajuste. Vamos conversar com os presidentes e com o próprio Conselho Federal, porque ela fala ali no seu item M,
ela fala dos consultórios, clínicas, laboratórios, e aqui não deixa explícito a questão dos planos odontológicos. Mas no próprio projeto de lei coloca que os planos odontológicos têm sim que se adequar ao nosso regimento, não só em termos de lei, mas de código eleitoral. Então, só nesse texto aqui específico não está os planos odontológicos, mas está acolhida a manifestação dos colegas. CRO Pernambuco. Então, CRO Pernambuco. CRO Pernambuco. Eduardo Vasconcelos, em relação aos planos odontológicos que se negam a identificar os peritos auditores que realizam glosas, por vezes lineares e sem justificativas. Qual será a amarração legal para evitar esses absurdos? Dr. Cláudio, pode nos ajudar? Quer que eu repita, Cláudio? Cláudio, está escutando? Pode repetir, por favor? Posso. Então, Eduardo Vasconcelos, CRO Pernambuco, em relação aos planos odontológicos que se negam a identificar os peritos auditores que realizam glosas, por vezes lineares e sem justificativas. Qual será a amarração legal para evitar esses abusos? Está sem som, né? Cláudio, você está sem som. Os planos odontológicos têm um responsável técnico. Então, todas as questões que eventualmente possam remeter a uma situação irregular, seria a função, né, independente de constar algo específico na lei, função do Conselho, através do responsável técnico, fazer todo o encaminhamento de questões referentes a isso. Então, acho que a lei já protege através da obrigatoriedade da presença do responsável técnico. Dr. Arnaldo Garrocho, CRO Minas Gerais. Para aperfeiçoar as chapas, deveriam ser de livre organização dos cirurgiões dentistas e não chapa fechada, ou eleição direta dos conselheiros por Estado, como consagrado pelo CFM e OAB. O Dr. Garrocho, então, faz uma sugestão que realmente haja uma maneira diferente de se montar uma chapa do Conselho Federal de Odontologia. Nós já temos sugestões neste caminho. A intenção é que não exista mais essa figura do delegado eleitor, que a eleição seja uma eleição direta no seu próprio Estado, só que isso são manifestações que serão aprovadas ou não, agora no dia 1º ou dia 2, pelos presidentes e pelo próprio Conselho Federal. Mas o Dr. Garrocho, nesse ponto, ele guarda a razão, que nós temos que tornar esse regramento eleitoral mais democrático, mais transparente e mais representativo de todos os estados. Então, está acolhida a manifestação do Dr. Garrocho e levaremos isso para aprovação. E eu tenho certeza, Dr. Garrocho, que isso vai mudar, porque eu vejo o anseio de todos os presidentes de conselho do Brasil, a busca por uma democratização nesse regramento eleitoral, o sistema transformá-lo mais democrático. Eu acho que do ano que ele foi realizado para hoje, nós temos algumas mudanças no perfil do nosso país, onde a democracia deve estar mais dentro do regramento dos nossos gestores. Dr. Fabiano Melo, CRO Paraná. Boa noite, Aguinaldo. Qual a ideia quanto aos 20% que na lei diz que os sindicatos têm que repassar aos conselhos? Bom, na nossa legislação, até no projeto de lei 2012, ele coloca como uma receita do Conselho Regional o repasse no total de 20%
da arrecadação sindical aos conselhos regionais. Eu acho que isso guardou uma certa incoerência por alguns anos, porque hoje nós não temos conhecimento que nenhum conselho de classe regional ou federal cobre esses 20% do movimento sindical, ou dos sindicatos de odontologia. Ele está nesse projeto de lei e realmente vamos levar aos presidentes, que eu acho que cada autarquia tem a sua identidade, a sua competência, e não é tentando o próprio sindicato ter renda ou receita do conselho, ou o conselho tendo receita do seu sindicato. Eu acho que são autarquias distintas e eu acho que a sugestão do Dr. Fabiano ela é lícita, a questão de retirar esses 20% do sindicato para os nossos conselhos. Acolhida a sugestão do Dr. Fabiano Sfir, do CRO Paraná. Também do Dr. Fabiano. Quanto à eleição, não deveria ser direta e toda a eleição do CFO e do CROs no mesmo dia eletronicamente? Faz sentido, há um pouco tempo era impossível ter uma eleição online ou todo o país, uma vez que nós não tínhamos a segurança ainda dessa eleição realizada via internet. Hoje, alguns conselhos de classe já realizaram suas eleições, o processo com algumas situações ainda de ajustamento, mas ocorreram dentro de uma licitude. Então, é possível, sim, a questão das eleições gerais. E também a questão da eleição direta, para o Conselho Regional já é realizada essa eleição direta. O que pode mudar, e nós pretendemos propor ao Conselho Federal e aos presidentes de conselho, é que o cirurgião dentista no Estado ele já possa conhecer quem é seu presidente, seu secretário, seu tesoureiro, antes até mesmo da proposta, antes da eleição. Ao Conselho Federal, nós temos que avaliar só a questão da representatividade por Estado e por região. Mas a eleição direta para o Conselho Federal, ela é uma situação que nós podemos acolher a sugestão, levamos até os presidentes e até o Conselho Federal para avaliar se seria necessário para garantir a representatividade e a democracia que as eleições fossem geral também para o Conselho Federal de Odontologia. Mas a eleição direta é uma situação que, no mundo atual, na transparência e na sua representatividade, talvez seja o melhor modelo de realmente adequar os nossos gestores aos anseios da classe. Então, eu acredito também que essa sugestão deva ser acolhida e levaremos isso para discussão no dia 1º e dia 2. Onde começa? Okay. Doutora Patrícia Oliveira, CRO Ceará. As penalidades de advertência confidencial e censura confidencial permanecerão? Para mim, trata praticamente da mesma penalidade. Perfeito, doutora Patrícia. Realmente, para nós conselheiros que realizamos julgamentos, a censura confidencial e a advertência confidencial, muito próximo, porque não tem assim uma gradação que realmente permita que o julgador ele saiba o que é uma advertência ou o que é a censura, porque as duas guardam confidencialidade, diferente da censura pública. Então, a proposta da doutora Patrícia de realmente deixar exclusivamente uma censura confidencial, ou seja, uma penalidade confidencial, ela guarda legalidade e levaremos isso para a aprovação do Conselho Federal e Colégio de Presidentes. Outra pergunta da doutora Patrícia. O voto dos inscritos não dentistas não seria lícito? Então, as profissões auxiliares, a doutora Patrícia, solicitando
que também, então, as outras profissões que não cirurgiões dentistas, se não seria lícito também que votassem dentro do Conselho. Nesse projeto de lei ainda não existe. Nós temos hoje dentro do sistema Conselho uma situação preocupante, que são das auxiliares de saúde bucal. Há uma migração muito rápida entre a auxiliar de saúde bucal, ela muda de profissão e não pede para cancelamento do seu registro no seu estado. E às vezes o profissional da ASB continua ali dentro das regras que tem de inadimplência, responsabilidade ética. Então, essa dificuldade de cadastramento dos ASBs para que realmente tivesse essa representação. Mas fica aqui a sugestão da doutora Patrícia para avaliar a questão das profissões auxiliares, tivessem direito também ao voto. Eu vou passar para o doutor Glaucio para opinar sobre o assunto, sobre a questão das ASBs de votarem durante o pleito. Doutor Glaucio? Pois não, Aguinaldo. Uma solicitação que, ao meu ver, deve ser considerada em relação à apreciação da comissão e depois, em seguida, do Conselho Federal, porque, na verdade, elas são inscritas e seria, vamos dizer assim, um contrassenso ela não ser contemplada, já que a profissão foi criada em 2008 e essa lei é de 64. Mas eu acho que deve ser levada para... Essa solicitação deve ser levada para a apreciação do plenário do Conselho Federal. Doutor Cláudio? Oi, olha, eu acho uma posição justa. Nós temos auxiliares e técnicos em saúde bucal, auxiliares e técnicos em prótese dentária. A exemplo da enfermagem, poderia ser feita uma avaliação para que cada categoria tenha o seu representante, mas não todos votando em todo. Poderia ser algo, uma chapa com a presença de cirurgiões dentistas, então cirurgiões dentistas votando em cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares votando em técnicos e auxiliares, e técnicos em prótese dentária votando em prótese dentária. É um assunto que é interessante de ser verificada a possibilidade, mas é importante fazer uma avaliação, por exemplo, da enfermagem, que já tem algo semelhante e já está em prática nessa questão. Obrigado, doutor Cláudio. Então, fica acolhida aqui a sugestão da colega e nós vamos levar isso à apreciação do Colégio de Presidentes em relação à questão da manifestação pelo voto das profissões auxiliares. Edgar Crossato, não fala qual o CRO, Edgar Crossato, gostaria de saber se vai haver alguma mudança no que diz respeito à eleição para presidente do CFO, ou seja, se será igual a dos CROs feita pelos cirurgiões dentistas. Bom, como falado anteriormente, nós acreditamos na questão da mudança desse regulamento em relação ao delegado eleitor, que haja a possibilidade que os cirurgiões dentistas, no seu estado, já escolha o seu conselheiro. Então, que a eleição seja direta já no seu estado. Em relação ao Conselho Federal, perdão, em relação ao Conselho Federal, ainda nós temos que avaliar a questão de eleição tudo no mesmo dia e eleições diretas. Eu acredito que isso talvez não seja possível, mas está acolhida a sugestão. Vamos levar aos presidentes para que realmente possamos opinar. Doutor Cláudio, a questão eleições diretas para o Conselho Federal, gostaria de opinar? Então, eu acho que foi colocado, na verdade, da dificuldade que seria, mas seria, como você colocou, a possibilidade do auxílio da eleição online, mas através de um representante dentro da votação do regional. Mas isso também é uma questão que precisa ser muito discutida, porque é de interesse de todos
que haja uma participação mais direta de todos os colegas na escolha dos diretores da presidência. Dr. Marcelo Fristache, CRO São Paulo, 88864. Gostaria de saber também a posição do CFO perante aos cursos livres, principalmente relacionados às novas técnicas odontológicas, como na harmonização facial e bichectomia. Vemos o aumento do número desses cursos de 2 dias, sem um cronograma específico e sem uma autorização como habilitação ou especialidade. A única coisa que nos ampara é referente à técnica da Resolução 176 e Lei Federal 1966. Mas, enquanto à formação, já que a harmonização não está inserida em nenhum cronograma acadêmico, e nem de pós-graduação, e nem como habilitação, qual é o nosso respaldo legal relativo à formação em harmonização facial, tendo em vista que uma resolução dentro da hierarquia das leis pode ser mudada facilmente, visto que já foi mudada 3 vezes desde 2011, e tendo em vista, já que o CFM já entrou com ação contra o CFO, revogando a lei, falou a lei 176, mas deve ser a resolução 176. Então, do Dr. Marcelo Fristache, do CROSP. Bom, sobre a harmonização facial. O que mais preocupa o sistema conselho, mais até do que o seu próprio procedimento, é essa divulgação em massa de procedimentos cirúrgicos pelas redes sociais. Então, a questão ética da divulgação desses procedimentos é que causa estranheza em outras profissões, que causa talvez essa indignação de ver o seu conselho de classe não possa estar mostrando essas imagens, que às vezes até assustam os pacientes de seus procedimentos, do que orientam. Então, essa situação de indignação, nós temos que também fazer um questionamento a nós, cirurgiões dentistas, sobre a questão da divulgação das imagens, que isso remete principalmente ao Código de Ética Odontológica. Em segundo ponto, a questão dos cursos livres. O curso livre tem legislação própria no país, ele não lhe dá a possibilidade de certificação, ele não lhe dá reconhecimento de certificação. No entanto, o curso livre, ele é permitido, desde que não haja acadêmicos, ou seja, que não haja profissionais, não cirurgiões dentistas participando daquele curso, porque a partir do momento que tem acadêmicos, é exercício ilegal da profissão. Então, os cursos livres, eles guardam a legalidade quando realizado para cirurgiões dentistas, em um ambiente próprio para isso, com vigilância sanitária, com a fiscalização do seu conselho de classe, mas que não lhe dá direito nenhum à certificação ou registro dentro do nosso conselho profissional. E a respeito da regulamentação, o Conselho Federal de Odontologia, nós temos o conhecimento que há um estudo sobre o assunto. Nós tivemos a regulamentação da toxina botulínica, mas nós não tivemos a regulamentação ainda desses procedimentos aqui citados. Como projeto de lei, a lei, aos nossos olhos, ela permite a atuação do cirurgião dentista dentro desses procedimentos. O que nós precisamos é a regulamentação, que, como o próprio colega falou, se nós não temos isso nem na graduação, nem na pós-graduação, como pode ser realizado pelo cirurgião dentista. Então, é uma questão de regulamentação e de discussão, mas também é o momento de diálogo com a classe odontológica, porque eu sei que grande parte das pessoas que participam desse movimento da harmonização facial trabalham também com seriedade. Então, nós não podemos desqualificar o movimento pensando apenas na mercantilização da odontologia, mostrando esses procedimentos de maneira assim ilegal, de violação do sigilo profissional, mercantilização pura da saúde. Isso não se admite nem com regulamentação. Então, a regulamentação se diz exclusivamente ao procedimento, mas a ética, o nosso código já é possível essa penalidade. Eu abro o Dr. Glaucio e o Dr. Cláudio, querem fazer alguma consideração? Pode falar, Dr. Cláudio. Na realidade, eu acho pertinente.
Na realidade, eu acho pertinente a preocupação do colega, porque a nossa lei diz que dá a 5081, diz que é permitido ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia de conhecimentos adquiridos no curso regular e de pós-graduação, e de repente a gente tem que repensar e tem que discutir sobre o que é a pós-graduação, né? A pós-graduação definida pelo MEC, você tem aí o lato sensu, você teria a especialização ou o aperfeiçoamento. Então, e todos com limite de horas de curso. Então, um curso de final de semana, ele não pode ser, na minha concepção, ele não pode ser considerado um curso de pós-graduação. Porém, a discussão sobre o assunto é pertinente, muito pertinente. Aguinaldo. Oi? Pode falar, Cláudio. Cláudio, São Paulo. Não, esse é um assunto muito importante. Precisa haver uma regulamentação, precisa haver uma normativa. Da forma como está, não pode ficar, né? Nós somos favoráveis totalmente de trabalho, das possibilidades do cirurgião dentista atuar, né, dentro da área em que ele tem competência, porém, precisa haver uma regulamentação. O CRO São Paulo criou uma comissão que elaborou um esboço de uma regulamentação própria para que ou se transforme, por exemplo, numa habilitação com carga horária, com a parte programática, tudo sendo muito bem explicado para que, até como medida de proteção do cirurgião dentista, nós possamos ter aí uma diretriz adequada para esta área importante e nova na odontologia, mas que precisa realmente de uma regulamentação mais específica. Nós somos favoráveis que uma regulamentação seja rapidamente formalizada para que, ao mesmo tempo, mantenha a ampliação da atuação do cirurgião dentista, mas também sirva de proteção para a sua atuação diante das Eduardo Vasconcelos, não fala aqui o Estado. No projeto de lei, existe a previsão que para realizar a inscrição como cirurgião dentista seja necessário realizar exame de proficiência? Um exame da ordem regulamentado pelo CFO? Bom, a questão do exame de proficiência, ele não está no projeto de lei. Nós temos alguns exemplos em relação a outras profissões que tentaram implementar o exame de proficiência e não foi possível. A odontologia, assim como algumas profissões da saúde, nós temos ainda um trabalho, grande parte do trabalho e da sua formação é uma formação clínica, e a dificuldade que nós teríamos de implementar um exame de proficiência, não para avaliação somente teórica, mas avaliação prática dos procedimentos odontológicos. Então, existe uma dificuldade de legislação e, ao mesmo tempo, de aplicação e implementação desse exame de proficiência. Nós estamos evoluindo no assunto, o São Paulo já tem um modelo, e eu vou passar a palavra para o Dr. Cláudio para que faça alguma consideração sobre o exame de proficiência obrigatório, como a sugestão do colega, na odontologia. Esse ano, o São Paulo implantou o teste de progresso. E, diferente do teste do exame de proficiência, faz uma avaliação do aluno durante toda a sua formação. Não é um teste ou um exame que é feito apenas ao final do curso. Nós iniciamos a implantação este ano, houve a participação de 10 cursos de odontologia. Este teste foi aplicado pela Fundação VUNESP, né, uma entidade de credibilidade. Os resultados ainda estão sendo levantados, mas nós acreditamos que, trabalhando com a questão do teste de progresso, nós teremos aí uma melhor formação profissional, consequentemente, um menor número de problemas éticos
e uma qualidade de atendimento à saúde de forma mais satisfatória. Então, São Paulo, inicialmente, este ano, fez a implantação com parte dos cursos e pretendemos ampliar para a totalidade dos cursos de odontologia, avaliando o aluno não somente no seu momento final no curso, mas sim desde o seu início, avaliando não só o aluno, como também a instituição, os professores, enfim, uma avaliação completa, e agora nós estaremos verificando os primeiros resultados ainda no final deste mês de maio, no início de junho. Ok. Então, mas mesmo assim, colocamos aqui algumas justificativas da dificuldade de implementar o exame de proficiência, mas, ao mesmo tempo, a sugestão está acolhida e será discutida junto aos presidentes e ao Conselho Federal o exame de proficiência. Até porque hoje nós temos aí uma oxigenação do sistema Conselho, vários presidentes chegando e realmente nós temos que discutir o assunto. Gustavo Tempone, CRO Minas Gerais. Boa noite. O mandato dos regionais poderia iniciar dia 1º de janeiro e não 17 de março. Como o resultado das eleições é conhecido com muita antecedência e grande parte da anuidade é arrecadada nos 3 primeiros meses do ano, podem viabilizar a gestão seguinte com gastos temerários das anuidades pela diretoria que está entregando a posse. Gustavo Tempone, CRO Minas Gerais. Bom, a questão da gestão. O que mais está em discussão é o ano fiscal. Então, essa possibilidade de iniciar no 1º de janeiro, realmente nós temos outras propostas nesse sentido. E também, com a unificação das eleições no Brasil, seria possível que todos os conselhos de classe iniciassem sua gestão no dia 1º. Para que isso ocorra, nós temos que fazer um ajustamento de mandatos, porque ninguém pode perder o seu direito adquirido que foi outorgado pelo cirurgião dentista do seu estado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a condição e até a facilidade de trabalhar com eleições gerais no Brasil, nos nossos conselhos de classe, conhecendo a sua diretoria um pouco antes do mês de janeiro, mas que no mês de janeiro, iniciando o mês fiscal, poderia já a possibilidade de início de mandato. Então, acolhida a sugestão de início de mandato no dia 1º. Até porque hoje tem alguns estados que começam em julho, outros em outubro, então não há uma definição. Então, essa unificação é um caminho, até em termos de economia, para o sistema conselho. Será levada a sugestão. Propõe ao CFO abrir um canal de denúncias do dentista em relação ao abuso dos planos odontológicos, como atraso no pagamento, valores não reajustados anualmente e glosas, para que o CFO pudesse entrar com representação na ANS contra esses convênios. Assim, o dentista não sairia prejudicado, correndo o risco de ser descredenciado ou sofrer qualquer retaliação por parte dos convênios. Nós temos que trabalhar aqui duas situações, que é a questão das competências dos conselhos de classe e dos sindicatos representativos. Então, as lides judiciais, elas são de autoria dos sindicatos. O conselho pode atuar, sim, junto à ANS, inclusive politicamente. Nós podemos, assim, ajudar os colegas, mas é muito mais uma questão de gestão no seu conselho de Estado que mudança na lei. Então, essa sugestão é muito mais para a gestão do sistema conselho do que propriamente dentro de um projeto de lei, mas acolhida a sugestão. Dr. Glaucio, Dr. Cláudio? Só um pouquinho, Dr. Cláudio? Não. Não? Não é São Paulo, não, mas bem. Ok. Agora, assim, são algumas sugestões, foi feito por Simão Pedro Cardoso Caetano, do Espírito Santo, numa conversa diretamente comigo pelas redes sociais. Então, aqui nós vamos consultar. Então, Simão Pedro Cardoso Caetano, Espírito Santo.
Ressalto apenas que, se for mudança na lei para flexibilizar, modernizar o nosso código de ética, institucionalizando essa prostituição em termos de marketing que temos em voga atualmente, não será mudança, e sim um retrocesso. Então fica aqui o protesto do Dr. Simão Pedro Cardoso Caetano em relação à não flexibilização do nosso código de ética. Eu acho que quando a gente diz flexibilização de código de ética, nós não estamos dizendo diretamente em liberar, e sim regulamentar. Mas, obviamente, isso hoje é uma discussão em cima do projeto de lei, e nós temos hoje uma comissão do Conselho Federal de Odontologia que está responsável, da mesma forma que nós, pela lei, existe uma comissão em relação ao Código de Ética Odontológica, que deve se manifestar em breve, principalmente na reunião de julho, do dia de julho, em relação ao Conselho Federal de Odontologia. Temos que aproveitar o momento e já pensarmos numa reestruturação curricular da odontologia, com a inserção da odontologia hospitalar como disciplina obrigatória, pois ela será o elo com a medicina, pois devido aos avanços científicos e tecnológicos que galgamos nas últimas 2 décadas, uma integração entre os 2 cursos. Bom, a questão da modificação da estrutura curricular dos cursos de odontologia. O Paraná teve uma experiência com todos os coordenadores de curso de odontologia, onde nós buscamos implementar o ensino da ética desde os primeiros meses do ensino de graduação. Então, isso foi levado até a ABENO, através da doutora Maria Celeste Murita, a qual foi acolhido pela ABENO a questão de mudanças em relação à estrutura curricular do curso de odontologia. Então, da mesma forma, a odontologia hospitalar, talvez seja esse o caminho de se trabalhar essa sugestão na ABENO, e não dentro de um projeto de lei. Obviamente, a odontologia hospitalar, como as demais áreas, já estão inseridas na lei, nas nossas competências. Então, agora, cabe algumas regulamentações. A odontologia hospitalar, a própria já tem. Mas, se houver necessidade de modificação na estrutura curricular, não seria através do nosso projeto de lei, porque já está estabelecida lá nas nossas competências. Seria através do ensino odontológico, ou da ABENO, ou do próprio MEC. Simão Pedro, parabenizo a Comissão Civil pela iniciativa, precisamos avançar outras questões também. Agradeço, Dr. Simão Pedro Cardoso. Doutora Patrícia Oliveira, CRO Ceará. Os conselhos regionais e federal não poderiam, segundo a lei reformulada, através de estudo de mercado, diante da abertura de novos cursos, se manifestar oficialmente ao Ministério da Educação quando a sua recomendação ou não? Pelo que compreendo, os conselhos ficam de mãos atadas quanto a essa questão. Agradeço a atenção. Conselho, parabéns à iniciativa pela audiência. Doutora Patrícia, nós temos dentro das competências do Conselho, deixa eu ver aqui, só um minutinho, por favor. Deixa eu só tentar achar a questão que fala que é da competência, que ele é órgão consultivo, tá? Enquanto o nosso procurador aqui nos ajuda a encontrar, eu vou responder à doutora Patrícia. Doutora Patrícia, no próprio projeto de lei, ele coloca como o Conselho Federal como sendo órgão consultivo aos assuntos relacionados à odontologia. Então, esse órgão consultivo, o que ocorre hoje, até que pode consultar, mas não significa que, se a gente se opor à abertura de novos cursos de odontologia, que será respeitado pelo MEC. Hoje, a questão do número de cursos de odontologia no Brasil se tornou um absurdo. Todos nós sabemos, os presidentes de conselhos regionais sabem disso. Algumas escolas estão fechando já por um nível de saturação que chegou a quantidade de cursos de odontologia. Agora, nós não temos como colocar isso na lei,
mas e sim ação política junto ao MEC para que não se libere mais cursos de odontologia, principalmente em regiões já saturadas. Mas em termos de projeto de lei, proibir mais cursos de odontologia, ou, como falou, fechar cursos de odontologia, não caberia constitucionalidade nesse momento. O doutor Glaucio quer, acho que, opinar? Aguinaldo, em relação à criação dos cursos de odontologia, nós que somos representantes em cada estado dos conselhos regionais, sofremos muito com essa cobrança, vamos dizer assim, do colega em relação ao CRO, não barrar a criação de novos cursos. Mas que o CRO seja consultivo, mas a obrigação e garantido por lei de criar cursos de odontologia ou qualquer um outro é do Ministério da Educação e Cultura, é do MEC. O que a gente tem se posicionado sempre contra, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, é a criação de cursos de odontologia sem obedecer a critérios da necessidade da comunidade, e sim a critérios políticos e econômicos. O que a gente tem visto sempre é isso em relação à criação de novos cursos. Então, salientar que o mercado está saturado e pode piorar em relação a isso. Aqui no Rio Grande do Norte nós tínhamos no ano passado 3 universidades e hoje nós temos 6 universidades. De 2 anos para cá nós temos mais 3 universidades. Então, essa proporção cirurgião-população ela vai ficar diminuída e cada vez se formando exército de reserva, e aí fica difícil se garantir salários compatíveis com a complexidade da nossa profissão, se você tem aí um grande número de cirurgiões dentistas formados, e aí fica difícil. Mas salientar apenas que essa obrigação é constitucionalmente do Estado brasileiro, ou seja, do Ministério da Educação e Cultura. Dr. Glaucio? Mais perguntas? Doutor Alexandre Rangel, CRO São Paulo, 35254. Proposta do doutor Alexandre Rangel que no pleito possa ser estabelecido 3/5 por cirurgiões dentistas, 1/5 pelos técnicos e 1/5 pelos auxiliares, como exemplo das eleições de reitor nas universidades. Também propõe a votação proporcional nas votações para CRO e CFO. Então, está acolhida aqui a sua proposta, doutor Alexandre Rangel. Nós nos comprometemos a colocar em discussão na reunião com os presidentes e com o Conselho Federal da possibilidade da manifestação pelo voto das profissões auxiliares e técnicos de maneira proporcional. Acredito, então, que acho que não temos mais perguntas, mas ainda um minutinho para encerramento, se houver algum questionamento. Então, vou passar a palavra para o doutor Glaucio para as manifestações finais em relação à audiência pública. Nenhum questionamento? Não havendo questionamento, eu passo a palavra para o doutor Glaucio para manifestações finais. Pois considerar esse momento um momento histórico na odontologia brasileira, onde existe uma iniciativa do Conselho Federal em tornar as ações administrativas elas transparentes e com a participação de todos os profissionais e todas as pessoas envolvidas no processo que envolve a odontologia. Então, dizer que estou satisfeito em ter participado dessa comissão e parabenizar a todos e a todos que participaram também. Obrigado, doutor Glaucio. Doutor Cláudio. Bom, eu quero parabenizar aí o Aguinaldo por ter organizado essa audiência pública. É muito importante a participação de colegas do Brasil.
Eu acredito que esse tipo de consulta, desta maneira, é pioneira, então nós temos que pegar esse exemplo para que possamos fazer outras audiências de vários assuntos, inclusive sobre o Código de Ética. Inclusive, para poder cada vez mais esclarecer os colegas da função principal que o Conselho deve exercer, que é zelar pela ética e fiscalização, saber o que consta na lei, né, o que constará na lei, o que constará no regimento, constará no Código de Ética, né, e através destas oportunidades é que nós podemos fazer os devidos esclarecimentos. São Paulo está sempre à disposição, muita honra faz parte dessa comissão. Estamos aí totalmente abertos a sugestões, opiniões, para que nós possamos, em conjunto, encontrar a melhor forma para que a nossa lei nos proteja, nos dê garantia de um bom trabalho, mas principalmente garanta a qualidade da saúde bucal para a nossa população. Obrigado, boa noite. Bom, então, as minhas manifestações finais em relação a essa audiência pública. É uma satisfação trabalhar com o Dr. Glaucio e com o Dr. Cláudio. Essa comissão ela já fez algumas visitas a Brasília, ao deputado Benjamin Maranhão, a outros colegas cirurgiões dentistas que pretendiam ter sugestões dentro dessa alteração do projeto de lei. Agradecer também a todos os presidentes de conselho. Nós sabemos o tão difícil está trabalhar hoje dentro do nosso conselho de classe com a legislação atual e todos têm a nítida impressão que nós precisamos mudar a lei para avançar na gestão do sistema conselho. Nós temos que avaliar as gestões dos conselheiros regionais, isso ao cirurgião dentista. Nós não podemos esquecer hoje que as redes sociais, ela ao mesmo tempo que trabalha com a informação muito rápida, ela pode denegrir muito a imagem rapidamente. Então, que os seus questionamentos sejam feitos diretamente aos seus presidentes, os seus presidentes regionais, para que realmente fique esclarecido sobre todas as dúvidas dos colegas. Agradecer principalmente ao Conselho Federal de Odontologia, na pessoa do presidente, Dr. Juliano, que vem trabalhando com transparência e com democracia dentro da nossa autarquia, e dizer que avançaremos dentro desses critérios, das sugestões acolhidas, a discussão com os presidentes e esperamos em breve apresentar alguma evolução dentro dos conselhos regionais e do Conselho Federal. Também colocando a todos que esse nosso projeto de lei, ele está na Câmara Federal, já passou por uma comissão, a Comissão de Seguridade Social e da Família, e agora nós vamos para a CETASP, onde é a Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público. Aprovada nessa comissão, nós temos ainda a Comissão de Finanças e Tributação e, por último, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Então, aprovada nessas situações, é enviado ao Senado. Acredito com o trabalho que nós estamos tendo político junto à Câmara Federal, será possível algumas melhorias que nós temos nesse projeto de lei 3690/2012. A todo cirurgião dentista, uma boa noite, muito sorriso, alegria e saúde na sua família. Grande abraço, boa noite. Declaramos encerrada a audiência pública do Conselho Federal de Odontologia, Comissão Especial para Recebimento, Análise e Padronização das propostas de alteração da Lei 4.324/1964, pelo projeto de lei 3690/2012. Boa noite a todos.